Você está pronto para descobrir os homens mais perversos da Bíblia? Prepare-se para uma jornada através das histórias mais sombrias e impactantes da Bíblia. Conheça os personagens cujas ações cruéis e covardes marcaram a história. Quer saber quem são? Inscreva-se agora e fique até o final para descobrir nossa lista completa. E não esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou e se você mudaria algum nome na nossa seleção. Caim é uma figura central na narrativa bíblica do Gênesis. Ele era o filho mais velho de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Seu irmão mais novo era Abel. Caim e Abel apresentaram ofertas a Deus. Abel, que era pastor, ofereceu as melhores partes de seu rebanho, enquanto Caim, agricultor, trouxe frutos da terra. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, que era agricultor. A rejeição gerou em Caim sentimentos intensos de inveja e raiva contra seu irmão Abel. Estes sentimentos foram exacerbados pela percepção de que Deus favorecia Abel. Sentindo-se desdenhado, com inveja e possuído por uma raiva do irmão, Caim chamou Abel para ir ao campo. Lá, Caim atacou Abel com violência e o atacou, pondo fim à vida de seu irmão mais novo. A Bíblia não especifica a arma ou método usado por Caim, mas o ato foi premeditado e resultou na morte de Abel, tornando-se o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 8. Após o assassinato, Deus confrontou Caim, perguntando sobre o paradeiro de Abel. Caim respondeu desdenhosamente: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Gênesis capítulo 4, versículo 9. As consequências para Caim foram severas. Deus amaldiçoou Caim, declarando que a terra não produziria para ele, e ele se tornaria um fugitivo na terra. Gênesis capítulo 4, versículos 11 e 12. Caim, então, temeu por sua vida, que outros o matassem em vingança por Abel. Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, declarando que qualquer um que matasse sofreria uma vingança 7 vezes maior. Gênesis capítulo 4, versículos 13 a 15. Caim se afastou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Ele teve filhos e construiu uma cidade, que chamou de Enoque, em homenagem a seu filho. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Caim é lembrado como um símbolo de ciúme, ira descontrolada e fratricídio. Sua história serve como um alerta sobre os perigos do pecado, da inveja e da falta de controle emocional, mostrando as consequências devastadoras que podem resultar dessas atitudes. Lameque era filho de Metusael e neto de Caim. Ele teve 2 esposas, Ada e Zilá, e é o primeiro polígamo mencionado na Bíblia. Ele teve vários filhos que se tornaram ancestrais de diferentes ofícios e artes: Jabal, Jubal e Tubal-Caim, conforme em Gênesis capítulo 4, versículos 19 a 22. Também é conhecido por sua violência, vingança exagerada e atitude arrogante. A história dele se destaca na continuidade da maldade e do distanciamento dos preceitos divinos que começaram com seu ancestral Caim. Lameque se notabiliza por um discurso violento dirigido às suas esposas, Ada e Zilá, onde se vangloria de ter matado um homem e um rapaz por ofensas menores, como ferimentos ou contusões. Ele disse: "Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque, certamente, 77 vezes." Gênesis capítulo 4, versículos 23 a 24. Essa declaração mostra que Lameque não só matou em resposta a ofensas menores, mas também multiplicou a vingança de forma exagerada. Enquanto Deus prometeu vingança 7 vezes maior para quem matasse Caim, Lameque ampliou essa vingança para 77 vezes, indicando uma escalada na violência. Seu discurso não apenas revela sua violência, mas também seu orgulho e arrogância. Ele se orgulha de seus atos violentos e usa sua declaração como uma forma de intimidar e mostrar superioridade.
Ao fazer isso, Lameque demonstra uma completa falta de remorso e uma atitude desafiadora em relação à moralidade e justiça divina. Simeão e Levi são 2 dos 12 filhos de Jacó e Lia. Eles nasceram na terra de Harã, uma região localizada no norte da Mesopotâmia. Sua irmã Diná, uma jovem curiosa, decidiu sair para visitar as mulheres da região próxima, especificamente na cidade de Siquém. Ela foi sozinha, o que era comum para interações sociais da época. Enquanto Diná estava na cidade, Siquém, filho de Amor, o príncipe da cidade, a viu e ficou atraído por ela. Ele a forçou e a estuprou. Após o incidente, Siquém se apaixona por Diná e pede a seu pai que arranje um casamento entre ele e Diná. Amor então propõe a Jacó que seus povos se unam por meio de casamentos e convivam pacificamente. Porém, seus irmãos, Simeão e Levi, planejam uma vingança. Eles concordam com a proposta de Amor, mas com uma condição: todos os homens de Siquém devem se circuncidar. 3 dias após a circuncisão, enquanto os homens ainda estão debilitados, Simeão e Levi atacam a cidade. Eles matam todos os homens, incluindo Siquém e Amor, e tomam Diná de volta. Saqueiam a cidade, levando os rebanhos, as mulheres e as crianças como despojo. Gênesis capítulo 34, versículos 25 a 29. Jacó ficou horrorizado com a violência de seus filhos e temeu represálias dos povos vizinhos. Ele condenou a ação de Simeão e Levi, prevendo que suas famílias seriam dispersas. No final da sua vida, Jacó amaldiçoou a violência deles, dizendo que seriam dispersos e espalhados em Israel. O faraó do Êxodo é uma das figuras centrais na história bíblica da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Ele é conhecido por sua crueldade e teimosia, que levaram a consequências devastadoras para o Egito. Embora não haja consenso definitivo sobre a identidade do faraó do Êxodo, as 3 figuras mais frequentemente sugeridas são Ramsés II, Merneptah e Amenhotep II. Cada uma dessas teorias tem suas próprias evidências e cronologias que sustentam a possibilidade. A Bíblia não fornece um nome específico, deixando a questão aberta à interpretação e estudo contínuos. O faraó oprimiu os israelitas, forçando-os a trabalhos árduos e desumanos para construir cidades-armazém como Pitom e Ramessés. Êxodo 1, 11, 14. Esta escravidão cruel visava controlar e subjugar o crescente número de israelitas no Egito. Temendo que os israelitas se tornassem numerosos e se rebelassem, o faraó ordenou que todos os recém-nascidos do sexo masculino dos hebreus fossem mortos. As parteiras hebreias foram instruídas a matar os bebês durante o parto, mas quando elas desobedeceram, o faraó ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse lançado no rio Nilo. Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22. Quando Moisés, enviado por Deus, pediu ao faraó que libertasse os israelitas, ele se recusava, endurecendo seu coração a cada pedido. Esta teimosia resultou em uma série de 10 pragas que devastaram o Egito. A última e mais terrível praga foi a morte de todos os primogênitos no Egito, incluindo o filho do próprio faraó. Esta tragédia finalmente levou o faraó a permitir que os israelitas saíssem do Egito. Êxodo capítulo 12, versículos 29 a 32. Após libertar os israelitas, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. No Mar Vermelho, Deus abriu um caminho para os israelitas escaparem, mas quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam, destruindo o exército do faraó. Êxodo capítulo 14, versículos 5 a 28. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Apesar de seu início promissor, o reinado de Saul foi marcado por atitudes perversas e covardes, que levaram à sua queda. Ele tinha uma relação próxima com Davi, que era um jovem pastor e músico talentoso. No entanto, à medida que Davi começou a ganhar fama e reconhecimento por suas vitórias militares, Saul tornou-se extremamente invejoso e paranoico. Ele tentou várias vezes matar Davi, lançando uma lança contra ele enquanto tocava a harpa e perseguiu pelo deserto.
1 Samuel, capítulo 18, versículos 10 e 11, em 1 Samuel, versículos 19 a 26. Em um ato de crueldade, Saul ordenou a execução de 85 sacerdotes em Nob, junto com as mulheres, crianças e animais da cidade. Este massacre ocorreu porque os sacerdotes ajudaram Davi, dando-lhe pão e a espada de Golias. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 11 a 19. Saul começou a sofrer de um espírito maligno enviado por Deus, que o atormentava, causando-lhe episódios de depressão e raiva. Durante uma batalha contra os filisteus, Saul foi gravemente ferido. Para evitar ser capturado e torturado, ele se suicidou caindo sobre sua própria espada. Joabe foi um dos principais comandantes do exército do rei Davi, e é lembrado tanto por sua lealdade quanto por suas ações cruéis e covardes. Sua vida é marcada por uma série de atos violentos que revelam sua complexidade como líder militar e homem. Abner, o comandante do exército de Saul, matou Asael, irmão de Joabe, em batalha. Quando Abner fez as pazes com Davi e ofereceu sua lealdade, Joabe fingiu aceitar o acordo. No entanto, ele atraiu Abner para um encontro privado e o matou, vingando a morte de seu irmão. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 27. Depois disso, Amasa foi nomeado por Davi como comandante do exército em lugar de Joabe, após a rebelião de Absalão. Fingindo saudá-lo, Joabe apunhalou Amasa e tomou seu lugar como líder militar. Durante a rebelião de Absalão, Davi ordenou que seu filho fosse poupado. No entanto, quando Absalão ficou preso em uma árvore, Joabe desobedeceu a ordem direta de Davi e o matou, perfurando-o com 3 dardos. Joabe era extremamente ambicioso e estava disposto a eliminar qualquer ameaça ao seu poder e posição no exército de Davi. As ações de Joabe frequentemente colocavam-no em conflito com Davi. A desobediência ao matar Absalão e o assassinato de Abner e Amasa criaram tensões entre eles. Davi reconhecia a habilidade militar de Joabe, mas também ficava frustrado com sua crueldade. Absalão foi um dos filhos do rei Davi, conhecido por sua beleza, carisma e ambição desmedida. Sua vida é marcada por atos de perversidade e covardia, que resultaram em tragédias para ele e para sua família. Amnon, meio-irmão de Absalão, filho de seu pai o rei Davi e de Ainoã. Amnon foi o primogênito de Davi, tornando-o o primeiro na linha de sucessão ao trono de Israel. Porém, um incidente acontece e ele foi acusado por Absalão de ter estuprado sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão planejou vingança. Ele convidou Amnon e outros irmãos para um banquete, e durante a festa, ordenou que seus servos matassem Amnon, mostrando uma abordagem calculista e covarde. Absalão começou a conquistar o coração do povo de Israel, se apresentou como um juiz justo e acessível. Ele então declarou-se rei em Hebrom e reuniu um grande exército, forçando Davi a fugir de Jerusalém. A rebelião foi um ato de traição contra seu próprio pai, visando ocupar o seu lugar no trono de Israel. Para consolidar seu poder, Absalão seguiu o conselho de Aitofel e dormiu com as concubinas de Davi em público, demonstrando sua tomada de poder e humilhando seu pai. Absalão é lembrado por seus atos de perversidade e covardia, incluindo o assassinato de seu irmão Amnon e a rebelião contra seu pai, Davi. Jeú foi um comandante militar de Israel que se tornou rei após ser ungido pelo profeta Eliseu, cumprindo a profecia de Deus para eliminar a casa de Acabe. Sua ascensão ao poder foi marcada por atos de violência extrema e vingança, muitos dos quais revelam sua natureza perversa e covarde. Após ser ungido rei, Jeú recebeu a missão de eliminar a casa de Acabe, incluindo Jorão, seu filho. Durante um encontro em Jezreel, matou Jorão o atingindo com uma flecha nas costas. Em seguida, Jeú ordenou que jogassem o corpo de Jorão no campo de Nabote, cumprindo a profecia de Elias sobre a casa de Acabe. Ele continuou sua campanha de violência, exterminando todos os descendentes de Acabe em Samaria. Matou 70 filhos de Acabe,
enviando cartas aos líderes de Jezreel para decapitarem os filhos e enviarem as cabeças a ele. 2 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 7. Enganou os adoradores de Baal, convocando uma grande assembleia sob o pretexto de um sacrifício para Baal. Quando todos estavam reunidos no templo, ele ordenou que fossem todos mortos. Jeú justificava suas ações violentas como cumprimento das profecias de Deus contra a casa de Acabe e os adoradores de Baal. No entanto, suas ações mostraram uma falta de misericórdia e uma busca pessoal por poder. Herodes o Grande foi um rei da Judéia nomeado pelos romanos, conhecido tanto por suas grandes realizações arquitetônicas quanto por sua crueldade e atos de covardia. Seu reinado foi marcado por uma série de ações perversas que revelam seu caráter tirânico e paranoico. Ele é infamemente conhecido pelo Massacre dos Inocentes. Quando os magos do Oriente vieram a Jerusalém procurando pelo rei dos judeus recém-nascido, Herodes, temendo uma ameaça ao seu trono, ordenou a matança de todos os meninos em Belém e arredores com idade de 2 anos ou menos. Ele executou sua esposa Mariamne, seus 2 filhos Alexandre e Aristóbulo, e vários outros parentes, movido por ciúmes e medo de conspirações contra ele. Herodes reprimiu brutalmente qualquer dissidência em seu reino. Ele utilizava métodos violentos para manter o controle e eliminar adversários políticos e opositores, sem demonstrar misericórdia. Seu reinado foi marcado pelo medo e pela opressão, criando um ambiente de terror entre seus súditos. Seus atos de perversidade, como o massacre dos inocentes e os assassinatos dentro de sua própria família, foram motivados por paranoia e desejo de manter o poder a qualquer custo. Herodes Antipas foi um tetrarca, o nome dado ao sistema de governo que se criou nos domínios de Herodes, o Grande depois de sua morte, da Galileia e Pérea durante o período do Novo Testamento. Filho de Herodes o Grande, ele é conhecido por sua crueldade e atos covardes, especialmente em relação a João Batista e Jesus. Durante uma festa de aniversário, a filha de Herodias, Salomé, dançou para Herodes e seus convidados. Agraciado pela dança, Herodes prometeu a Salomé qualquer coisa que ela pedisse. Instigada por sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista. Apesar de estar relutante e sabendo que João era um homem justo e santo, Herodes, por medo de perder face diante dos convidados, ordenou a decapitação de João. Marcos capítulo 6, versículos 19 a 29. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém na época. Herodes, curioso e desejando ver um milagre, interrogou Jesus extensivamente, mas Jesus permaneceu em silêncio. Frustrado, Herodes zombou de Jesus, vestiu-o com um manto esplêndido em ridículo e o enviou de volta a Pilatos. Em vez de tomar uma decisão justa e independente, Herodes usou a oportunidade para se divertir às custas de Jesus e evitar tomar uma posição firme, deixando a responsabilidade do julgamento para Pilatos. Herodes Antipas é lembrado como um governante fraco e cruel, incapaz de tomar decisões justas e frequentemente manipulado por sua esposa Herodias. Sua participação na morte de João Batista e no julgamento de Jesus tiveram um impacto duradouro na história cristã. Ele é frequentemente citado como exemplo de um governante injusto e covarde. E vocês, concordam com a nossa lista dos homens mais perversos da Bíblia? Deixe seu comentário abaixo e nos diga se você mudaria alguém nessa lista ou acrescentaria algum outro nome. Queremos saber sua opinião e abrir espaço para uma discussão saudável sobre esses personagens bíblicos que marcaram a história com suas ações cruéis. Compartilhe suas ideias e vamos conversar. Não esqueçam de se inscrever. Até o próximo vídeo.